Hoje você vai entender de forma definitiva, de uma vez por todas, o que é que vem escrito no pedido médico que o paciente leva, ou no caso traz, até a clínica de fisioterapia. Eu não estou nem falando de caligrafia não, eu estou falando do que aqueles termos significam na prática mesmo. Vou começar pela coisa mais fácil de explicar, que é o número de sessões. Na grande maioria das vezes, a gente recebe o paciente em que está lá descrito tratamento fisioterapêutico 10 sessões ou 20 sessões. Esse é um número que ele é mais burocrático do que prático de verdade. Porque o tratamento fisioterapêutico ele não tem necessariamente um prazo mínimo ou máximo de 10 sessões para trazer um resultado. O resultado ele vai aparecer gradualmente. Dependendo do quadro clínico, a gente consegue até com menos de 10 sessões. Depende do que o paciente apresenta. Então esse número, ele na verdade, ele tem importância para que o paciente muitas vezes ou retorne ao médico para que ele faça uma nova avaliação, uma nova averiguação em relação ao quadro clínico do paciente, ou ele usa esse pedido médico com esse número de sessões para solicitar um reembolso ao plano de saúde, que já é outra história, já é completamente diferente, já não se trata nem de tratamento, a gente não está nem falando mais de tratamento quando fala de reembolso. Então o número 10, 20, sei lá quantos números de sessões tiverem no seu pedido médico, ele não representa necessariamente, isso é importante você ter em mente, ele não representa um prazo para que você apresente os resultados que você quer, como por exemplo, redução da dor. As segundos fatores que mais vêm presentes, geralmente é cinesioterapia, eletroterapia, analgesia, alongamento, fortalecimento. Alongamento e fortalecimento é fácil de entender o que é, né? Mas o que é cinesioterapia? O que é analgesia? Analgesia, o termo também já é um pouco fácil de entender. Alívio de dor, tratamento para alívio de dor. Eletroterapia, são condutas de eletroterapia que a gente tem na clínica, como os famosos, né? O ultrassom, o TENS, que é aquele que dá a sensação de choquinho, que é um analgésico potente. O laser, infravermelho. Tem algumas tecnologias em relação à eletroterapia que são comuns a toda a clínica. E cinesioterapia nada mais é do que tratar a partir do movimento. Cinésio é movimento, cinesiologia é o estudo do movimento, cinesioterapia é o tratamento através do movimento. Fortalecimento e alongamento já são cinesioterapia, então às vezes é até redundante, percebe? Às vezes o próprio médico coloca aqui cinesioterapia e coloca fortalecimento e alongamento, porque são termos chavões no final das contas. São coisas muito particulares do tratamento fisioterapêutico e que necessariamente muitas vezes foge do entendimento do médico do que aquilo representa de verdade. Então é muito chato isso, porque na verdade a gente não precisa que o médico coloque isso no papel do paciente, que isso dificulta mais a nossa vida do que ajuda. Porque o paciente chega muito confuso em relação ao que ele tem que fazer. Na grande maioria dos casos, a gente não precisa ficar aplicando certas tecnologias de eletroterapia para a pessoa melhorar. É como se ao aplicar eu estivesse, não atrasando, mas eu estou deixando, como a gente trabalha dentro de um tempo de sessão, vamos supor, no caso da gente, 50 minutos. Se nesses 50 minutos eu tenho uma porção de coisa para fazer e eu gasto tempo, de repente, fazendo alguma coisa que não é recomendável para o tratamento daquela pessoa, eu estou atrasando o tempo dela de recuperação, deixando de fazer condutas que são muito mais interessantes para que essa pessoa se recupere dentro do prazo correto. Então não esquente muito a cabeça se você leva um papel até o fisioterapeuta e ele não segue exatamente o que está escrito ali, não há necessidade disso. E aí pensa no caminho oposto. Imagina que eu pego um paciente, recebo um paciente, entendo que ele está precisando de uma avaliação do médico e ao invés de eu simplesmente e somente encaminhar esse paciente ao médico para que ele aprecie o caso clínico, eu indique lá, preciso que você faça tal exame de imagem e que você use remédio com esse paciente. Eu não preciso dizer para o outro profissional o que ele tem que fazer com esse paciente. Inclusive, eu posso estar dentro de um ângulo de visão até errado em relação ao que esse paciente está precisando frente ao outro profissional. Então, a gente tem que deixar a pessoa trabalhar com a liberdade que ela tem, que ela entende, né? Frente ao que ela estudou e se graduou para isso, se especializou para isso. A mesma coisa do lado de cá. Então, quando você leva o pedido médico ao fisioterapeuta, fique tranquilo, o fisioterapeuta sabe fazer e sabe entender o que você precisa a partir da avaliação fisioterapêutica para indicar o melhor tratamento para você e a partir daí você colher os melhores resultados. Vamos em frente e até a próxima!